Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é 4 de setembro de 2012, terça-feira. O verbete de número 2407 tem 5 páginas, 49 elogios e 10 máximos. O tema é longevidade desaproveitada. A especialidade é perdologia. Quem redigiu o verbete com muita classe, eles nem acharam aqui para fazer revisão praticamente de nada, foi a nossa rainha ou princesa Beatriz, que está aí hoje com muita infraestrutura. Os súditos da rainha estão aí com ela, firme. E outra coisa, ela está falando um assunto que ela está cheia de vida, né? Isso eu falar ainda está certo, mas ela, que é isso? Agora, definição. A longevidade desaproveitada é o ato, condição ou efeito de a consim longeva desperdiçar ou subutilizar de modo anti-evolutivo a oportunidade representada pela extensão do atual lifetime intrafísico, sem entrosar as altas experiências de vida com a lucidez mantida na maturidade, desqualificando os resultados proexológicos. A falta de retilinearidade pensênica, a escleropensenidade, a paleopensenidade, o desperdício das oportunidades evolutivas, a autossujeição aos convencionalismos do Zeitgeist, a desvalorização da maturidade, a educação repressiva gerando lavagens cerebrais, a supercultuação da saúde, a hiperrecreação, a volta à segunda adolescência, a infantilização do idoso, a drogadição, a jogatina e a riscomania enquanto fuga da melim, a socialização sociosa, a aposentadoria da vida. Eu li apenas uma parte, tem mais de 20 linhas a patologia. O apedeutismo parapsíquico, a inexistência da cosvisão seriexológica, a manifestação consciencial interdimensional predominantemente a partir do subcérebro abdominal, o alheamento da para-realidade, os bloqueios energéticos mentais mantidos insuspeitados. Agora, na argumentologia, nós temos o tópico da caracterologia. Os idosos podem ser classificados segundo as condições somáticas em 2 tipos básicos relacionados aqui, que é os disfuncionais e os funcionais. Vale a pena ler. Também tem o tópico da terapeuticologia, com 6 providências capazes de minimizar o desaproveitamento das oportunidades evolutivas propiciadas pela longevidade. São 6 itens, vale a pena pensar. Na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Envelhecimento, fase existencial conclusiva, longevidade produtiva, meta existencial final e previsão de autossobrevida. Agora, a frase enfática. A autovivência lúcida, a partir da terceira idade, exige a depuração geral de condutas para manter o foco no essencial evolutivo, promovendo aproveitamento máximo do terço final da vida. Você preocupa-se em construir as condições ideais para o aproveitamento evolutivo do período final da vida, visando fazer acrescentamentos à autoprex? Ou ainda desaproveita sistematicamente as oportunidades evolutivas deste período da vida humana intrafísica? Agora, aqui nós temos a bibliografia com 9 itens, 9 fontes bibliográficas. Agora, a mega-análise, aqui com João Paulo, são 22 itens. Melim, incomplexo, automimese, perdularismo, regressivo. Acomodação, desvalorização, infantilização, robotização, cosmoética. Autovivência, gerontotranscendência, alheamento, aparvalhamento, autorrevezamento, ociosidade. Subcerebralidade, lucidofobia,
ciclologia, gerontologia, perdologia e de somatologia. Agora, o verbete aí do dicionário hoje é para intercessiologia. O argumento é para interassistenciológico. Eu chamo a atenção para os dados que nós temos aí na argumentação, para a pessoa entender bem o processo das interseções. Agora aqui, gostaria de saber como se dá o quadro evolutivo de uma pessoa que não possui tanta instrução e não tem ideia da própria evolução como consciência e consciência. E quem possui conhecimento de tal deve tentar passar adiante? Eu acho que não preciso fazer essa pergunta, né? É um processo evolutivo, mais do que claro. Então, essas pessoas são daquilo que nós chamamos da ROBEX. Elas não têm curso intermissivo. Então, o ideal é nós trabalharmos. Aí tem o processo do tempo. Você não quer falar sobre os processos do tempo que tem? Você gosta de falar de vez em quando sobre isso? O caso é o seguinte. Gostaria de saber como se dá o quadro evolutivo de uma pessoa que não possui tanta instrução e não tem nem ideia da própria evolução como consciência e consciência. E quem possui conhecimento de tal deve tentar passar adiante? Essa é uma pergunta que não precisa ser feita, mas a primeira, o caso é os tempos que a gente fala. Fala tem a questão do primeiro tempo do curso intermissivo, que é referente ao curso intermissivo propriamente dito. O segundo tempo, quando a pessoa então passa pelo renascimento e começa o processo da execução da PROEX, propriamente dito. E o terceiro tempo é quando a pessoa começa a ir além do conteúdo principal da sua PROEX e já fazer assistência a pessoas que podem vir a se tornar intermissivistas. Então, nesse caso aí, dessa pergunta, essa pessoa que ela quer fazer assistência justamente estaria dentro desse contexto do terceiro tempo. O que a gente só pode colocar é que não pode forçar a barra, passar a informação e conforme a pessoa se interessa, esse que você está querendo assistir, vai passando mais e mais informação e indicações onde ela pode obter mais. Perfeito. Gostaria de entender melhor a técnica do irrompimento do energossoma descrita no livro Dinâmicas Parapsíquicas. Há algum material complementar ou algum vídeo que ajude na compreensão da execução da técnica? Não, aí você tem que estudar mais os processos de irrompimento do energossoma e ver também o problema do energossoma, energossomática de modo geral. Problema da energia, como é que isso funciona, etc. E participar das dinâmicas parapsíquicas, que você vai ver isso mais de perto. Porque o processo todo é o seguinte, esse irrompimento aí do energossoma é que permite chegar ao irrompimento do psicossoma. E depois até do mental soma, quando a pessoa sai e tem apenas aquele foco de energia com lucidez. Agora, o caso todo é o seguinte, existe muita coisa na enciclopédia para você ver em matéria. Estuda lá e procura pelo Find a palavra energossoma, até o M, que assim dá energossomática, energossomatologia, dá várias expressões que vão clarear alguma coisa aí para você. Agora, eu entrego aí a nossa imperatriz, Beatriz, a você. Tá certo? Beatriz é 2 vezes atriz, não é isso? Mas ela não é, ela é autêntica, não é atriz, não. Para Beatriz, então, na página 1, Fatologia, segunda linha, a autossujeição aos convencionalismos do Zeitgeist. Então, o Zeitgeist, né, o espírito do tempo, para cada fase da vida, o Zeitgeist, essa cultura prevê um papel, né? Para o idoso, o papel hoje que se espera do idoso é que ele não envelheça, por exemplo, né? Que ele não tenha rugas, que ele mantenha a juventude sempre, né? Que é considerado hoje, né? Isso é uma das coisas que a gente percebe na mídia, é que envelhecer é como se fosse um relaxamento,
né? Porque hoje em dia tem tantas coisas, operação plástica, preenchimentos, medicina anti-aging, botox, e, enfim, existe toda uma necessidade do idoso se comportar como jovem, ter valores de jovem, né? Por exemplo, a maturidade é mais ligada ao comprometimento, à responsabilidade, mas o Zeitgeist não privilegia isso. O ideal é a pessoa descompromissada, meio responsável, né? Então, a gente percebe que muitos idosos estão entrando nessa onda, né? Deixando de lado os ganhos que eles têm, certamente, com a maturidade, para privilegiar alguma coisa que é parte da cultura só, né? E na página 2, na fatologia, a 8ª linha de baixo para cima, os guetos dos idosos, de idosos. Então, essa ideia foi trazida por uma psiquiatra que escreveu o livro Psicanálise e Velhice. Esse livro ele está aqui na bibliografia. Ele fala o seguinte, ó, que mesmo hoje os idosos, a grande parte dos idosos estão chegando à idade, à terceira idade, com saúde, com energia, com dinheiro no bolso, com disposição, não é? Mas o que eles fazem? Eles acabam formando grupos de idosos para fazer atividades recreativas, né? Mesmo que ele trabalhe na internet, ou mesmo que ele volte para a faculdade, ele é considerado um cidadão que ainda está podendo fazer isso, e não um cidadão ativo. Entende? Então, o que ela quer dizer é que depois de uma certa idade, o idoso deixa de ser um cidadão ativo dentro de uma determinada categoria para ser alguém que ainda está podendo passear, ainda tem saúde para se divertir, ainda tem dinheiro, né? E isso faz com que eles se reúnam entre eles e convivam numa sociedade meio à parte, né? É isso que ela quis. Bia, aproveitando isso que você está trazendo, e acho que é bem sincrônico esse seu verbete com o que aconteceu agora lá no Supremo Tribunal Federal, o ministro que foi aposentado compulsoriamente, e é o Peluso, né? Peluso. E eu vi uma entrevista dele, e ele falando que o Brasil é um país de pouca inteligência quando se faz um negócio desse, segundo ele. Por quê? Porque ele com 70 anos, e outras pessoas com 70 anos, que estão hoje, devido à questão da medicina, no seu ápice do ponto de vista intelectual, o Estado aposenta, pagando os proventos, e tem que colocar outra pessoa, quer dizer, economicamente ele passa tem que ampliar isso aí. Um gasto maior, justamente. Tem que ampliar a idade. Mas isso é mundial, viu? Eu tenho estudado, tenho visto isso no mundo inteiro. Aqui a sociedade não está preparada ainda para a longevidade. Não está preparada. E você vê o cara... Ele não acompanha, a longevidade está ampliando mais do que o acompanhamento social da história. Porque até o século passado, início do século passado, apenas 3% da humanidade passava dos 65 anos. A melhor situação é a minha com o Gabriel. Você lembra? Eu comprovei o negócio. Explica aí o que foi. Explica para a Beatriz o que foi o caso do Gabriel. Faz 10 anos isso. Isso é 10 anos, eu vou estar com 70. 10 anos, eu estava com 72, você tinha 27. É o contrário. Eu com 7,2, ele com 2,7. Entendeu? Olha. Não, Valdir, acho que ele tinha menos até. Não. Eu vi na ocasião. 27? É 27. Não, 37 sou eu, ele não é da minha idade, ele é mais novo que eu. Mas eles falaram lá que o negócio era o contrário. Acho que você está com 72, ele tem 27. Uns 22 ele devia ter. Foi? Porque eu tenho 37. Que ele é grandão. Naquela época eu tinha 27. Aqui, ele é grandão, ele é forte. Mas conta aí o que Mas o caso é o seguinte, lá pelas tantas, o Gabriel desafiou o Valdo na queda de braço. Dentro do holociclo isso. Então... o Valdo topou a parada e fizeram a queda de braço lá com testemunha. Eu estava lá também, tinha outras pessoas dentro do holociclo, o Arlindo também. E o Gabriel não teve chance na queda de braço. O Gabriel com 20 e poucos anos. Nenhuma. Mas nem assim um ensaio, tipo, num determinado momento. Nada. Foi praticamente imediato. Então, assim, e ele se esforçou. Não é que deixou, não. Ele se esforçou, tentou de todas as maneiras. 70 para 20 e pouco.
Mas isso então é muito relativo. Eu, às vezes, fico aqui contando papo. É isso que a gente falava em Minas Gerais. Eu fico contando papo, minha jactância, minhas bobagens. Mas não é. É para mostrar também a turma, porque alguns não me aguentam. A verdade nua e crua aqui é essa. E eu tenho que rir desse povo para colocar cada um no seu lugar. Agora, o Gabriel depois começou a fazer mais exercício, começou a estudar mais os processos de lá para cá. Isso já fazem 8 anos. Eu tinha 72 anos. Agora, depois disso, tiveram mais 2 que vieram fazer a mesma coisa comigo, eu acabei com eles. Depois disso. Paulo, a respeito do ponto que estava falando hoje, também tem uma outra contrapartida. Tem que lembrar também que esse cargo, que está dentro do governo, é um cargo vitalício. Então, portanto, tem que pôr determinados limites para poder trabalhar com uma média. Então, pode haver exceções, mas acontece que você tirar uma pessoa simplesmente porque já vê que ele está doente, então fica muito ruim o negócio. Então, tiveram, e isso é mundial, porque na maioria dos países... Mas agora precisa de melhorar. Outra coisa que precisa também de melhorar a maioridade dos menores. Passar lá para, sei lá, 15 anos, um negócio qualquer, e o Brasil está errado nisso. É muita gente assaltando os outros e não vai para a cadeia porque é menor. Esse negócio de menoridade é da maior bobagem que tem. Então, é a maioridade e a menoridade. Tem que conversar. O povo já não está vivendo mais assim. Gente, uma mulher já viveu 122 anos, com lucidez. O que vocês querem? Olha, Outra coisa, nunca teve tanta gente com centenário do jeito que tem. Por isso que nós vamos fundar aí o clube do 100. Quem tem já 80 anos já pode participar. Hoje já existe mais de 26 mil idosos acima de 100. São chamados superidosos. Os superidosos. No mundo, Os superidosos. Mas essa questão só da aposentadoria compulsória, eu acho que a condição do limite a gente sabe que tem que ter. Mas a questão é você expandir esse período agora. Porque 70 anos hoje, todo mundo está começando a estar funcionando muito bem. Não era como antigamente, eu lembro quando eu era começar a fazer, era pequeno, né? A pessoa de 60 anos você já considerava. O negócio é começar a entrar de cóceras, as minhas técnicas, o povo durar mais. É que essas leis todas, elas são do Tem que tempo... começar a fazer isso. Do tempo em que apenas 3% conseguiam chegar aos 65 anos. Então, todas as leis que a gente ainda tem hoje estão todas anacrônicas, porque hoje mudou a realidade. Né? Eu tive a experiência também com um professor na UFRJ, Franco Lopresti Seminério, que é uma das grandes personalidades da psicologia no Brasil, e ele foi aposentado compulsoriamente. E ele professou praticamente uma unanimidade entre alunos e professores, uma cabeça ele, e é um desperdício. Ainda mais na área de docência, dentro da universidade. Quer dizer, que hoje já tem algumas coisas para compensar. A universidade recontrata essas pessoas, não é? Existem bolsas de tudo especial. É o jeitinho. Mas também tem que pensar que dentro das universidades tem um outro organismo, normalmente, pelo menos na maioria das grandes universidades, que são os conselhos profissionais. Os conselhos profissionais são normalmente aqueles professores perfeitamente destacados que passam a formar parte de um elenco de consultoria, de assessoria, certo, dentro da própria universidade, sem ser um cargo, vamos dizer assim, executivo, sino um cargo consultivo, onde você pode aproveitar justamente a capacidade dessas pessoas. Eu queria aproveitar justamente para ir num segundo ponto aqui da patologia. Vou dentro das, vamos dizer assim, dos 4 dizeres que estão, agora foram padronizados pelo professor Valdo. Meus parabéns aí pelo verbete, tá? Tem muito, é o primeiro, primeiro da lista. O que inspirou você a redigir esse verbete? Responde para ele, é a sua pergunta clássica. Sr. Loche. Por isso que ele está aqui. Agora,
Qual a sua experiência quanto a esse assunto? É que eu estou entrando na terceira idade, né? Eu tenho 64 anos e eu quero, ao contrário das outras fases da minha vida, que eu não fui lúcida para o que era melhor, quais eram os problemas que eu iria enfrentar naquela fase, eu quero chegar bem lúcida. Quer recuperar? Não, eu quero recuperar e quero aproveitar tudo que tem de bom nessa fase, que é muita coisa. Como você se sente defendendo o Verdete? É a última pergunta. Isso agora, é para perder o capitão lá. Não, mas eu aproveitei que não perguntou a Tânia antes de que isso, né? Ela teria A Tânia não está aí, não está aí hoje, né? Você está representando a Tânia. Na primeira linha, justamente da patologia, tem um item muito abrangente, onde eu gostaria que você fale muito a respeito disso, que é justamente o desperdício das oportunidades evolutivas entrando na longevidade. Exato. Eu gostaria que tem um monte de temas que você relaciona com baixo. É que o verbete que eu estava juntando material para escrever se chamava A Interação Gerontologia com a Proexologia, né? Altamente homeostático, porque eu vejo essa fase da longevidade, quer dizer, esses anos a mais que a gente ganhou, né, nas últimas gerações, como uma oportunidade evolutiva que a gente nunca teve em outras vidas, inclusive. A gente não tem muita experiência de ser idoso, de conseguir chegar numa idade onde manter a maturidade, manter a lucidez e olhar, por exemplo, para trás lá. Por exemplo, assim, as minhas experiências aos 20 anos. Quando eu tinha 30, eu já fazia uma crítica do que eu fiz, eu deixei de fazer aos 20 anos. Aos 40, a minha crítica já era bem mais consistente, né? E assim hoje eu estou ainda tirando proveito das experiências positivas e negativas lá dos 20 anos, porque com a maturidade que eu tenho hoje, eu estou aproveitando muito mais o suco da experiência, né? E qual era a pergunta mesmo? Estava justamente como é que... então, por isso. Ou seja, quais são aqueles traços principais? Exatamente. Então, um deles é esse, né? De poder reperspectivar todas as experiências de vida à luz da maturidade que a gente consegue manter. Também é uma época ideal para que a gente faça a acabativa da Proexis, né? Hoje até já existe a terceira fase da Proexis, né? Tem a fase da preparação, a fase da execução e agora a fase da conclusão da Proexis. Então, aí tem muita coisa para fazer. É a Mega GESCOM, é o burilamento das metas da Proexis, é a obtenção da Maximorex, é a Mega GESCOM, é as reconciliações feitas em alto nível, que é muito mais fácil, eu percebo isso, é muito mais fácil a reconciliação grupo kármica nessa idade mais madura do que era quando a gente era mais jovem, né? Porque a gente está mais desapegado, né? Quando a maturidade vai chegando, os anos vão chegando, a gente vai se dando conta que nós estamos cada vez mais com CX e menos com SIM, né? Então a gente vai desapegando de muita coisa que era puramente intrafísica e que não nos deixava, às vezes, fazer uma reconciliação. Tratar do auto-revezamento multiexistencial, preparar de soma em alto nível. Então, são oportunidades evolutivas que, possivelmente, a gente nunca teve em outra vida, né? E que está tendo agora. E justamente, tem muitas coisas que você pode fazer de aquilo que não fez, vamos dizer. Exatamente, fazer o que deixou de fazer. Mas tem duas coisas, e uma delas você acabou de mencionar, que justamente está se abrindo dentro da conscienciologia, que é o fato de se preparar para a dessoma. Sim. E o fato de preparar o próprio autorrevezamento. O que você poderia falar a respeito dessas duas coisas? Olha, o terceiro verbete que eu estou pensando em escrever é a interação gerontologia de somatologia. Justamente porque morrer bem é um privilégio, né? Ainda ontem, na tertúlia aqui de manhã, a gente estava falando nisso, né? Na necessidade da gente dessomar e já ter a lucidez necessária, né? E para isso é preciso preparar a dessoma, né? Preparar o nosso desapego, preparar o entendimento do que é. A dessoma é uma crise de crescimento, né? Agora, saber morrer com elegância evolutiva. Exatamente, eu anotei a sua frase ali, é exatamente isso, né? Vocês são elegantes. E também, quando a gente está falando, porque como esse é o meu tema de pesquisa, eu falo muito para idoso.
Isso aí é um tabu ainda. É como assim um mau presságio falar em morte, né? Há muito medo, muita desinformação. Então, trabalhar na melhora dessa condição para o idoso... Só para ilustrar essa questão do medo, uma vez eu vi a entrevista do Ziraldo, que ele dá o contra em quem quer fazer a biografia dele, porque ele acha que fazer a biografia é dar o atestado de óbito. Entendeu? Porque ele já está morrendo. Então, ele é superstição. Ele não permite fazer a biografia dele. Coisa de artista. E principalmente os intelectuais, literatos, cientistas, eles são muito materialistas. E aí fica muito difícil eles entenderem qualquer... Porque pelo o professor Valdo coloca, né? Na verdade, tem 3 tipos de consciência, isso para mim eu tenho como uma baliza, né? No caso do idoso também, mas serve para os outros, que é o idoso intermissivista, o idoso pré-intermissivista e o idoso não intermissivista. Então, por exemplo, os meus colegas de universidade são todos idosos não intermissivistas, porque eles não vão conseguir fazer curso intermissivo nem na próxima intermissão, porque ainda estão muito amarrados no materialismo, né? Ou estão muito amarrados no misticismo. Eles vão de você. Como? Você vai ajudar esse povo todo na intermissão, eles vão acabar Só se for depois, professor. Hoje eles estão me dando contra. Sei, mas é na intermissão. Mas na intermissão eu... A hora você vai fazer intercessão e eles vão fazer o curso. Aí, eu não posso apostar com elas, não é do caso. Essa eu ganharia. Nessa você não pode falar, quem viver verá, né? Pois não, quem dessomar verá. Quem dessomar verá. Mas eu acho que muitos vão, sabe? Só pode. Bom, é a lógica. Porque a primeira coisa, Beatriz, que eles vão fazer é o levantamento da vida de cada um, dele mesmo. Aí ele vai comparar com a sua, vai te dar razão. Então você vai entrar. Eles, às vezes, não é você que vai procurá-los. Eles vão procurar você. Eles vão evocar a sua presença. É por isso que mesmo quando eu me apresento... Escuta, eu sei disso, porque na minha idade eu já encontrei com vários que vieram. E alguns ainda reclamam para mim. Mas, Walter, por que você não insistiu? Por que você não me deu um tapa na cara para eu pensar? Teve um que falou isso para mim. Por que você não me beliscou, não pisou no meu pé, não puxou a orelha? Sócio. Assim, olha, eu não sou disso, que é isso? Valdo, além disso também tem aqueles casos que mandam carta para você, né? Quando eles estão para dessomar. Não, esse é na hora que estão para dessomar. Esse aí o antes. Agora, o depois é que é o mais difícil. Os depois dá pena. Por quê? Ele vê o alcance da perda. Mas todos eles veem, professor, mesmo assim o materialista ferrenho que dessomou, ele vai ter lucidez para... Não, tem uns que não tem. Tem uns que vão e fica endurecido. Mas agora, veja, geralmente esse povo que você está preocupado e com essa situação, você te conhece bem, possivelmente eles vão atrás de você. Por isso que eu estou preparando a turma toda aqui para a intermissão, né? Você já viu, né? De manhã eu tenho falado isso tudo aí para os outros. Porque a turma vai evocar vocês. Não tem saída. E vão atrás. Você está entendendo? Agora vai ser mais do que qualquer intermissão de vocês. Vocês vão ficar muito concorridos. Você está entendendo? Muito na berlinda. Solicitado. Vai ser inevitável isso aí. Então eu penso que muitos vão entrar no curso intermissivo, sim. Valdo, daí a importância também do livro, né? Para a questão do rapport. Pois é, mas aí é o rapport. Porque o problema é o processo da fixação da energia. É a base do holopensene. E a colheita intermissiva. O livro, ele é um motor do holopensene, ele segura por causa da energia. Isso aí ajuda demais as pessoas. Não, e até porque eu fui uma materialista de carteirinha até os 50 anos. Porque eu não via, eu só então, mas você é o negócio do exemplo, é o espelho. Porque era assim, ó. Por exemplo, um espelho da pessoa que sempre foi boa, ela não tem tanta força. Mas um que foi meliante, meliante, delinquente, forasteiro, miserável. Esse, às vezes, ele vai fazer mudou demais, é o máximo. Porque naquela época, o máximo que eu conseguia ver de bom era a ciência. E na ciência, a maioria materialista. Mas sua intenção era boa. Mas sua intenção era boa. Agora, o que aconteceu? Meia hora depois de conhecer a Conscienciologia, eu tinha me dado conta que eu é que estava errada, entende?
Pois é, aí você foi atrás. Agora, não é o que acontece nos consertar a situação, não é isso? Entende isso? Bia, você está com 64. Você conheceu a Conscienciologia com... Ela é uma menina, 52. Ela é uma menina. Então. 64. Até 52 você era materialista. A terceira idade é com 65. Materialista militante. Militante. O que era um materialista eu combatia quem achava que podia ter vida depois da morte. Não, exemplo Por quê? de... Porque eu só conhecia isso aí pelo viés da religião. Mas, professor, eu só conhecia isso pelo viés da religião. E a religião definitivamente estava cortada. E eu não tinha, então, uma outra forma de olhar, outro paradigma de olhar. Por isso que o paradigma consciencial eu acho tão importante, porque ele te dá uma forma de olhar para isso, lógico, de uma lógica que tu entende e aceita na hora. Né? Faltava uma abordagem, porque a abordagem religiosa agora, depois da morte... Explica aí o que é que foi sua profissão e o que você estudou. Fala para a turma ver, principalmente os telespectadores. Fui professora universitária, né? De quê? Na área de química orgânica. Pois é. Então eu dava aula, orientava... Quantos anos você disse? 30 anos. Pois é, isso aí. Orientando mestrado, doutorado, né? Universidade Pública, URGS, né? E lá não tinha... Quando chegava alguém com outras ideias, eram coisas místicas, assim, e não dava para aguentar, não dava para... Não dá, a bioquímica não permitia. Agora, tem muitos cientistas, eles são religiosos, eles depois largam tudo e vão para a missa. Isso eu também nunca tinha entendido, né? É muito racional no laboratório, né? Mas sai do laboratório e vai para a missa. Beatriz, então, você chega a perceber a repercussão na TENEPS, você faz TENEPS, né? Sim. Você chega a perceber a repercussão na TENEPS desse povo, por exemplo, desse povo materialista, para você atender? Né? Na TENEPS não, mas quando eu me vejo lúcida no extrafísico, eu estou debatendo com eles o paradigma consciencial. Ah, sim. Né? Mas na TENEPS eu não tenho essa lucidez. Já conversou. A autoridade moral apareceu. Tá na cara. O Beatriz... Quer dizer, ela é intelectual fora do corpo. A coisa mais séria é isso. É o que eu estou tentando ver se todo mundo aqui faz isso. Então, por exemplo, é entrar no onirismo mental somático. Mas volta e meia aparece um amparador e diz: Beatriz, aqui não é um lugar de falar isso. Entende? É que eu quero debater o paradigma, é porque é um local ainda que as pessoas não estão para... Você tem que preparar o ambiente, pois igual eu. E outra coisa, muita paciência. Tá? Beatriz. Sim. Beatriz? Sim. Ah, tem alguém aí? Sim. Também. Sim. Eu também queria agradecer por o verbete em nome de Longevità. E mais um verbete para Longevità, mais um verbete para analisar em grupo. Foi bem interessante. E eu gostaria de te perguntar tua experiência sobre o que você colocou na página 2, na 11ª linha, no final. A longevidade oportunizando as reciclagens existenciais profundas e facilitando o completismo existencial. Qual é a tua experiência nisso? Eu procuro fazer isso, né? E eu estou vendo que hoje é muito mais fácil a gente aprofundar na Recim do que antes. Porque hoje, eu acho que ainda é o desapego. A gente tem menos a perder quando muda tudo, né? Porque uma coisa que eu lembro, assim, quando eu fiz a primeira reciclagem, logo que eu saí da ciência, o sentimento que eu tinha é que eu joguei todos os meus valores no lixo. Né? Eu tinha que botar no lixo, não valia nada, eu tinha que aguentar isso, porque não dava para disfarçar, e tinha que começar de novo. Foi muito doído. Hoje eu já faço isso mais tranquila, porque eu já estou mais com sexo que com sim. Mas desses valores... Quem está no terço final da vida... Mas desses valores você teve que ficar com bastante, não é que jogou no lixo e deixou no lixo. Não, eu aproveitei muito a intelectualidade, tudo, mas... assim, aquelas defesas ideológicas que eu fazia, eu tive que pôr, né? Eu tive que dar mão à palmatória, chegar com meus alunos, eu ensinei muita coisa errada para vocês, né? E agora estou chegando com uma coisa nova para assistir, mas eles não querem. Se eles não quiserem, né? Professor, em 2001 tive câncer de mama, operei, fiz o tratamento, fiquei bem.
Em junho desse ano, ao fazer exame de rotina, percebi que estava novamente com câncer na mesma mama. O mastologista, que é mesmo que me operou em 2001, não quis fazer a mastectomia porque entendeu que eram calcificações e talvez não fossem malignas. Porém, na biópsia deu carcinoma. Desde então, ele já marcou e remarcou a mastectomia 5 vezes. Inclusive, hoje ligou alegando que falta material de reconstituição. Não sei mais o que pensar. Procuro outra equipe? Sim, o mais depressa possível. Eles estão dando sinais de que não querem fazer o procedimento, é assédio meu, por favor. Não, você deve procurar outra equipe, sim, o mais depressa possível, deixa de bobagem. Agora para você, em Fatologia, página 1, final da 3ª linha. A volta à segunda adolescência. Como prevenir que os idosos caiam nessas ciladas armadas pela SOCIM? Olha, a volta à segunda adolescência é um comportamento que a gente está vendo, né? É só olhar na mídia. O idoso fazendo tatuagem, colocando piercing, fazendo esporte radical, entrando para gangue de motoqueiro, né? Mas isso vem muito no bojo do fato de que quem hoje está entrando na terceira idade é a geração chamada Baby Boomer, né? Aquela geração que nasceu entre 43 e 60, e que naquela época nasceu muita gente, então foi uma quantidade de gente, por exemplo, que chegou à adolescência ao mesmo tempo. Antes dos Baby Boomers nem existia adolescência como tal, porque a repressão da educação da época não dava abertura para os arroubos adolescentes, né? Então eles foram os primeiros adolescentes. Foram os jovens da década de 60, é a minha geração, né? Eu fui saí da adolescência, passei para a juventude na década de 60, fui feminista, Então, essa geração, ela foi muito combativa, ela mudou aquela educação repressiva, aqueles costumes que já não davam mais para continuar. Foi ela que começou com a pílula anticoncepcional. E hoje eles estão envelhecendo e chegando à terceira idade. E também estão revolucionando o mundo agora com o Viagra, né? Eles dizem, então, que da pílula ao Viagra. E eles estão chegando, essa geração está chegando assim com muita saúde, muita disposição, muito dinheiro, não é? E muita vontade de festejar, né? E eles é que estão vivendo uma segunda adolescência, né? O que fazer contra isso? Por que eu escrevi esse verbete? Porque a minha ideia era falar de coisas positivas da longevidade, mas quando eu encontrava o público, sempre vinha, mas eu aproveito muito bem a vida, porque eu agora faço escalada, não sei aonde, né? Eu agora tenho os bailes, aquelas coisas. Eu digo, enquanto a gente não discutir esse tipo de comportamento como sendo antievolutivo, não vai dar para trazer coisas evolutivas, como querer revezamento. Estudar a segunda dessoma. Quando as pessoas ainda estão defendendo isso, né? Então eu achei melhor. E outra coisa, eu vi o verbete do Sandro chamado Precocidade Desperdiçada. Quando eu olhei aquele verbete, eu digo, pois olha, assim como se desperdiça a precocidade, se desperdiça um outro bem que é a longevidade também. Talvez eu devesse falar primeiro na prevenção dessas coisas, para depois conseguir chegar com uma Verpom, com alguma coisa que é mais evoluída, né? Agora, eu ainda não sei o que fazer com esses segundos. Surgida a inserção na fatologia, no aumento dos casos de AIDS na terceira e quarta idades, decorrente do surgimento do Viagra e medicações semelhantes, estimulando contatos sexuais de risco. Quem está falando é o doutor Eduardo Doria. Olha, professor, eu não botei isso aqui porque eu achei que ia ficar pesado demais. Mas eu notei isso. Os idosos estão ficando, inclusive, promíscuos. Até porque eles dizem assim, ó, na minha época era tudo proibido, agora liberou geral. Então eu vou fazer hoje o que eu não fazia naquela época. A permissividade excessiva. Aí eu achei, não, eu não vou botar isso no verbete, aí já fica demais, né? Mas ele é tudo. Agora aqui, no verbete do DSC, página 17, em argumentação, poderia ampliar o item extrapolacionismo? Aqui eu falo o seguinte, o alcance cosmovisiológico dos extrapolacionismos para psíquicos assistidos. O problema é o seguinte, a pessoa tem que observar
quando ela começa a desenvolver as energias e o parapsiquismo, as parapercepções, que vem alguns fenômenos, por exemplo, que transcendem a capacidade dela até de entender. Quando ela chega nesse nível, ela precisa de ver que ela está sendo assistida e ela deve começar a pesquisar com mais profundidade as ocorrências, as vivências, as sensações, tudo aquilo que ela passa, para ela poder entender mais o problema da paraperceptibilidade. Então, esses extrapolacionismos, eles são assistenciais, muito sérios, e não devem ser desprezados. Agora, a verbetógrafa. Em Culturologia, página 4, por favor, explicitar a cultura do Baby Boomer. Essa cultura do... porque começou com a geração Baby Boomer, depois tem a geração X, a geração Y, a geração Z. Então, até tem um artigo aqui na revista mostrando todas as gerações, né? Então, por exemplo, quem nasceu de 1901 a 1924 é a geração G. Quem nasceu de 25 a 42 é a geração S. Baby Boomer nasceu entre 43 e 60. A geração X entre 61 e 81, a Y entre 82 e 2000 e a Z de 2000 em diante. Então, o que é essa cultura Baby Boomer que ele coloca aqui, ó? Essa geração viveu o auge da Guerra Fria e da conquista Lua. Como é a característica deles? Eles são contestadores, liberais e espiritualizados, né? Tem um filme principal dessa geração que é Blow Up, né? E o artista principal, Bob Dylan e Beatles. Então, assim, para cada geração ele pegou um filme, a música, né? Então, a geração Baby Boomer é isso. Foi aquela... Boomer é de explosão, né? Uma explosão. Depois que terminou a guerra, os soldados voltaram para casa e começou a nascer nenê, né? Pois é. Eu acho que a longevidade, eu não sei o que o senhor acha, professor, tem muito a ver com a reurbanização. Porque quando é que a longevidade começou na Terra? Depois dos cursos intermissivos. É lógico. Para poder... Então, mas isso eu falo, reurbanizado, você explica essas coisas. Isso. E a era do superpopulação isso. E também o excesso de pessoas todo lado. Eu vejo assim, ó, os cursos intermissivos... Eu ainda falei que está aumentando, está seguindo tudo. A longevidade e a era dos serenões. Essas três coisas vêm junto na reurbanização. Eu tenho como hipótese. A Reubex mesmo é a partir após a Segunda Guerra. E a geração Baby Boomer é justamente após a Segunda Guerra, quando começou... Então, eu sei que eu sou da geração... ancestral, você está entendendo? Não, aqui, ó, Valdo, no artigo, né? Lê aí para o Valdo se ele se encaixa. Eu sou próprio reptiliano. Aqui fala da sua geração. A geração silenciosa. Pois é. Esse termo foi criado em 51 pela revista Time. Eventos definidores: a Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria. Quem são eles? Seguidores de regras, os deles desinteressados dos grandes temas do seu tempo. Não, o senhor está no contraponto. Coitado. Com exceções. Agora, há exceções. Há exceções, né? Claro. Agora aqui, professor, quais dicas ou sugestões de pesquisa você indicaria para o aprofundamento do fenômeno da psicometria energética de objetos e imagens? Aí a primeira coisa é estado vibracional, arco voltaico, crânio chacral, a pessoa desenvolver isso. E depois ela começar a fazer rapport direto com objetos, pessoas e ambientes. São as três coisas que tem que fazer. São alvos diferentes para ver o sensoriamento. Agora, esse sensoriamento depois é importante que a pessoa faça com objetos, por exemplo, determinadas joias. Vale a pena ver isso. E ambientes também, ambientes diferentes. Aí, com o tempo, a pessoa vai ter inspiração, os amparadores vão dar sugestão para ela, para ver como é que ela vai poder orientar a psicometria ainda mais forte. Agora, outra coisa. No verbete do DAC, poderia aprofundar em taxologia os itens 3, 8 e 10. 3. Evoluciologia. A aparente perda do minigrupo clínico
por exemplo, 8 consciências para o ganho real do Maxi Grupo Evolutivo, composto por milhões de transmigrados interplanetários. Isso aí é o caso da Rosa Luxemburgo. A evolução consciencial é inexorável. Todos os nestes serão sábios, todos os desafetos serão amigos, e todas as consréus serão serenonas. Agora, o que eu vou aumentar nisso aqui? O que é que podia falar mais disso? Agora, aqui o 8. Paratransmigrações. Pela análise das ocorrências, as paratransmigrações, a partir do planeta Terra, estão sendo intensificadas. Os líderes cosmoéticos evoluem entre as consciências amadas. Os líderes anticosmoéticos se inserem entre as consréus transmigráveis. As energias conscienciais da multidão sustentam o líder. Se o líder é bom, tudo bem. Se ele é mal intencionado, se é tirano, se é genocida, está no buraco. Agora o 10. A ação do trinômio Reorbex, Ofiex, Transmigrex. A compaixão não é paixão nem paixonite, mas autodiscernimento. Então vamos entender isso aí. Reurbex é a reurbanização extrafísica terrestre. Ofiex é a oficina extrafísica da pessoa que já tem mais de 20 anos, por exemplo, de TENEPS. E Transmigrex é aquela que está sendo transmigrada para um planeta evolutivamente inferior à Terra. Então aí nós falamos, a compaixão. A compaixão não é paixão nem paixonite, é bom a gente entender. É a pessoa que sente alguma coisa pelo outro e quer ajudar. Mas é um autodiscernimento, então, emocional ou comocional. Então, é o processo do mental soma já dominando o psicossoma, o corpo da emoção. Agora, a verbetógrafa. Em Fatologia, página 2, quarta linha de baixo para cima, poderia aprofundar e ampliar a ideia de gerontotranscendência. Lembro que já existe proposta de emenda à Constituição para ampliar a idade da aposentadoria compulsória de 70 para 75 anos. Já tem, mas eu acho depois. Essa ideia da gerontotranscendência foi trazida pelo professor Erik Erikson no livro Ciclo da Vida Completo, que abrange os 90 anos. Ele quis dizer o seguinte, que quando a pessoa chega lá pelos 90 anos, ela vai ficando tão sem ação para fora, porque o soma já está muito debilitado. É claro que é um conceito antigo, né? Não necessariamente hoje os de 90 anos não precisam ser assim. Mas naquela época era, que foi escrito em 1930. Eles estavam tão vivendo para dentro que era a primeira oportunidade que eles tinham de pensar em algo que não fosse material e algo que transcendesse a própria vida, porque a própria vida estava se terminando com o fenecimento do soma, que já não dava mais conta de nada, né? E que uma característica, então, do final da vida é a consciência se voltar para dentro para pensar na transcendência e abrir mão da materialidade. Isso é um contrassenso, porque a gente pode fazer isso desde o início da vida. O ideal é que faça isso, né? Não precisa chegar lá nos 90 anos, ou atualizando hoje aos 120, quando já não consegue mais fazer nada para fora, né? Aí ele vai pensar na transcendência da vida, vai pensar em transcender o materialismo. Essa é a ideia de gerontotranscendência. Beatriz, na página 2, na Patologia, na quinta linha, final da quinta linha, os bagulhos energéticos. Você podia falar um pouquinho aí no apego e desapego do idoso? Uma das características do idoso eu estava falando em desapego. Isso é para quem está pensando em evolução. Mas para quem não está pensando em evolução, aquele idoso que não cogita isso, ele, na verdade, ele é muito apegado às suas coisas, né? Ele não pode nem trocar uma poltrona de lugar que ele fica irritado, né? E ele guarda muitas coisas, né? O idoso, quando chega no final da vida, olha a casa dele, é uma montanha de coisas que ele não se desfez, não jogou fora, né? E isso acaba sendo bagulho energético, né? Eu acho que de todas as faixas etárias, aonde
prevalece o bagulho energético, onde seria mais interessante a gente entrar com a solução para isso, seria na velhice. Outra coisa que é muito bom o verbete, tem muitas perguntas para fazer, mas vamos dar chance aos outros também. A concepção da velhice, isso na 8ª linha, da velhice enquanto conjunto de perdas. Socialmente é isso que se pensa, né? O que é envelhecer? É perder isso, perder aquilo outro. Mas, por outro lado, ele foi essencial para legitimar muitas conquistas dos idosos, como, por exemplo, um assento preferencial no ônibus ou no avião, a meia entrada, né? Até a aposentadoria, tudo, as benesses sociais que se estende ao idoso, vem muito dessa concepção de que envelhecer é uma conjunto de perdas. Mas aí eu lembro o verbete compensação mental somática. Ali tem 10 maneiras de olhar a velhice como algo, como ganho, e não como perda, entende? Então tem essas duas coisas. A concepção que a sociedade tem de que é um conjunto de perdas e que levou a muitas das leis que existem hoje, e também a gente olhar pelo outro lado, que ele é um conjunto de ganhos também, né? Mas a gente nota que ainda não há aquele respeito, como os chineses, assim, pelos anciões, né? Pelas pessoas mais velhas. E também nota que também alguns mais velhos se tornam, às vezes, meio prepotentes com o conhecimento que eles têm de querer impor né, na família, nas pessoas, o que eles já têm de experiência, né? Isso é verdade. Agora, isso do respeito ao idoso, por um lado, depende da cultura. Mas mesmo assim, no estudo da velhice, desde lá da antiguidade, o que se nota assim, quando a época de fartura, o idoso é considerado uma biblioteca viva, ele é o ser mais importante do meio, porque ele representa as tradições, representa toda a memória, né, do grupo ali. No tempo de escassez, ele é considerado um estorvo e abandonado. Então, isso não é de agora, né? Ora, o idoso é olhado por esse lado, de ser uma biblioteca viva, até tem, e ora, às vezes, um estorvo. Hoje em dia, está mais para estorvo, viu? Porque, inclusive, tem um livro, A Idade de Matusalém, de um alemão, de um sociólogo alemão, onde ele diz que, em pouco tempo, ele prevê que vai eclodir uma guerra de gerações, porque os mais jovens vão ficar muito revoltados de ter que sustentar tanto velho sem fazer nada, né? Vivendo de aposentadoria há 30, 40 anos, e já tem também assim, filósofos, psicólogos, economistas questionando se nós seremos capazes de dar valor para esses anos a mais. Se eles não vieram só para ficar velho mais tempo, ter mais doenças que antigamente nem existiam, né? Vai ter agora, ou se nós seremos capazes de dar valor, colocar valor nessa idade. A mim, todo o meu trabalho, tudo que eu penso, tudo que eu acredito é que isso aí tem um valor imenso, só que nós vamos ter que começar a mostrar isso, né? E ali também, na 5ª linha, de baixo para cima, a oportunidade para as recomposições e resgates grupocármicos. Me parece isso uma fase assim, bem própria para esse tipo de... Porque, às vezes, digamos que o idoso, ele não é intermissivista. Então, ele não tem lá uma proética para cumprir. Ele não é pré-intermissivista. Ele não vai ainda fazer. Ele está bem atrasadinho, é um pré-serenão bem vulgar. Mas ele tem que começar a melhorar a ficha evolutiva dele para, numa outra vida adiante, fazer um curso intermissivo, né? Então, é uma época que o que ele pode fazer? Uma das coisas que mesmo o idoso, assim, na escala evolutiva mais primário, ele pode estar sendo aquele elemento que vai fazer a reconciliação de todo mundo, né? E eu noto muito, não só em mim, como hoje para mim é mais fácil me reconciliar, mas eu noto várias pessoas do meu conhecimento, nessa faixa de idade, privilegiando isso, entende? Parece que as pessoas vão se dando conta, ao natural, de que isso aí é muito importante e vai tirar um peso das costas, ao envelhecer, sem esse peso nas costas das brigas de família, dos desentendimentos, entende? De conseguir envelhecer em paz, sem conflito. Eu acho que mesmo os não intermissivistas estão se dando conta disso. Porque
porque a tendência do idoso é achar que ele está ali naquele pedestal, é esse fora do paradigma consciencial, e que as pessoas, os mais jovens, né, têm que chegar até ele para que, às vezes é no leito de morte, como dizem, né, que chama, aí o idoso vai, né, aí... Porque o idoso, eu sempre olho assim, ó, tem o não intermissivista, o pré... Para o não intermissivista é isso aí, ó, ele vai ficar queixoso, solitário, achar que ele tem razão de tudo, Você acha que mal eles vão educado com debater os na minha outros. condição? Afinal de contas, eu sou idoso, que negócio é esse? Não. Vocês estão me colocando aí Não, por exatamente, fora. professor Valdo, o senhor foi o meu contra-exemplo de tudo isso. Eu digo assim, veja bem, ó, se o professor Valdo tivesse morrido com 65 anos, não teria enciclopédia, gente. Ele estaria entrando na terceira idade. Olha, as coisas verdade. que eu imagino melhores, talvez ele tenha feito na Cerex dele, foram feitos nessa idade, na longevidade, depois da terceira idade, né? Então, assim, é bem um exemplo do que a gente um dia vai Tem ser tão muita gente que produtivo. trabalhou, foi depois da terceira idade. É Deu isso. certo. A Elizabeth Agora, aqui foi um exemplo, né? Nos últimos anos, devido ao baixo astral, não sentia vontade de chorar ou mesmo fome. Iniciei a TENEPS e estou surpreso com seu resultado imediato, pois até então imaginava que o processo seria gradativo. Minha dúvida é que, há alguns anos atrás, eu fui buscador borboleta e gostaria de saber se há alguma consequência dos guias cegos do passado na TENEPS. Olha, guia cego do passado na TENEPS, sempre tem que a TENEPS vai melhorando esse povo todo através do amparador. Agora, ó, por incrível que pareça, quem está falando aqui é um rapaz de 18 anos. Ele está falando isso tudo aqui. Então precisa de saber quando é que começou a TENEPS. Deve ter sido no último ano ou qualquer coisa assim. Agora, ó, a TENEPS, ela começa a reformular todo aquilo que nós chamamos a parelencologia em torno da pessoa. Começa primeiro justamente os guias cegos, porque os amparadores começam a ajudar o povo que tem relação com o tenepsista. Agora, no seu caso, está de saber quanto tempo você está praticando a TENEPS. Isso é importante. 18 anos, rapaz. Alô, oi. Bia, na coloquiologia, você coloca aqui a expressão condescendente melhor idade para designar a terceira idade. Sempre que eu ouço essa expressão, eu acho muito estranho, né? Falar a melhor idade para mim pode ser a qualquer momento. Qual a sua visão sobre essa? Exatamente. Eu acho que a melhor idade, o ideal seria que fosse sempre a idade que a gente está vivendo. Mas, às vezes, as pessoas acham a melhor idade foi a juventude, ou a velhice, né? No meu caso, a melhor idade é agora, né? Agora, eu acho um desrespeito com os idosos isso, porque é uma forma de querer, tipo assim, ó, você é um idoso, é um pobre coitado, mas a gente vai arranjar um termo mais bonito para você, melhor idade, né? Então, é um eufemismo, isso, exatamente, E é a mesma coisa que chamar o idoso de lindinha, bonitinha, princesinha, né? Tudo isso é uma condescendência que não tem que ter, né? E quando a gente fala ali no gueto dos idosos, por exemplo, a gente tem que ter claro que existe a gente pode ver 3 tipos de idosos. O idoso saudável é aquele que festeiro, que é o baby boomer, né? O idoso que gastou o seu capital de saúde durante a vida, fumou, bebeu, foi sedentário, chega nessa idade muito debilitado, né? Agora, tem aquela pessoa como o professor Valdo, como eu pretendo ser, como, né, a maioria já deve ser, que é um cidadão ativo, porém com mais idade, né? Não estou na melhor idade, não sou a lindinha, né? Eu quero ser respeitada como eu era aos 40, aos 30, aos 50, né? Como profissional de alguma coisa, e não como alguém que ainda está fazendo. Na tua idade, tu ainda, né? Como diz o aposentado da vida, ele diz assim, que ele não quer mais nada com nada, né? Eu já aprendi tudo que eu queria, já, né? E quando eu digo o que eu faço, eu disse, mas tu está procurando sarna para te coçar. Não sei se tem um termo aqui, né? Então,
Quer dizer, eu quero ser, eu e os outros, né, considerados pessoas em plena recim, em plena ressex, e não alguém que está procurando sarna quando podia estar aproveitando a vida, né? Eu queria até aproveitar essa questão. Quando você falava do relacionamento das pessoas do trabalho, dos materialistas, o professor Valdo falou do momento da interseção e como que esse momento dessa interseção pode influenciar. O senhor poderia expandir um pouco, professor Valdo? Não, o problema da interseção é um caso de intenção. A gente faz a interseção positiva pela a intenção que a pessoa tem, mas às vezes aquela intenção foi sugerida pela intenção de outra consciência ainda mais evoluída. Então, há uma convergência de boas intenções para fazer a interassistencialidade. Isso é que é a interseção que nós estamos falando. Agora, a pessoa tem que estar preparada para isso. Então, por exemplo, para a sua eternidade, você tem que pensar em intercessão. Você vai sempre ajudar as outras consciências. Então, você tem que fazer a intercessão. Você tem que interceder em favor delas. Isso é a interassistencialidade. Agora, veja, pense na eternidade. Você vai ser sempre assim. Você vai aperfeiçoar o modo de interceder. Você não vai usar mais os mesmos veículos de manifestação, nem os instrumentos que você usa hoje. O processo da energia que você aplica, ela vai ficar muito mais sofisticada. O processo, a energia, a qualidade da energia, tudo vai mudar. Então, se você começar a raciocinar nesse modo, desde agora, os extrapolacionismos parapsíquicos vão começar a acontecer mais. Por quê? Você está conseguindo ser o conceptáculo, o receptáculo dessa inspiração. Isso vai ampliar o seu processo parapsíquico. A intercessão sua vai aumentar. Então, veja, o que é o melhor para a intercessão que você tem que aplicar aos outros? Aos outros. É você receber a intercessão daqueles que são mais evoluídos que você. Você entendeu isso? Então, o resumo aqui da história toda desse verbete é justamente isso. Vamos dar um jeito de ser predispostos cada vez mais a receber a extrapolação da intercessão dos amparadores sobre nós. Está claro? Isso fazendo vai potencializar a nossa capacidade de assistir os outros. A nossa intercessão vai ser maior. Tudo é um jogo de corrente. Ó, tudo é elo. Ó. Olha bem essa corrente. Tudo é elo. Esse é o elo da fraternidade. Entendeu? É o elo da interassistencialidade. Se você for pensar nisso, você vai começar a entender, então, aquilo que nós falamos para qualificar o CGC. Entende? Que é o grupo cosmoético. Tem que melhorar isso aí. Entende? Com essa história, melhora o grupo inteiro. Pensa bem aquele povo que esteja em torno de você. Se eles começarem todos a praticar TENETS, como é que vai ficar a sua casa? Vai melhorar tudo. Você está entendendo como é que é? A assistência vai ser maior. Pensa bem nisso. Então, o problema todo é a irradiação. Cada vez mais. Do processo interassistencial. Agora, tudo na vida é feito por intercessão. Você fez uma coisa a uma pessoa. Tem uma outra consciência que gosta daquela pessoa que você assistiu. Você, então, com essa assistência que você fez, essa intercessão, você ficou simpático a ela. Amanhã você está fazendo umas coisas, aquela consciência vem ajudar, vai fazer uma intercessão a você, porque você conquistou a ela sem falar nada, sem saber, porque você tinha ajudado a amiga dela. Você entendeu, não? Então, assim vão as intercessões. Então, veja, não são pistolões, como o povo gosta de falar, da evolução, não. É um processo mais do que natural, cosmoético, fraterno, da transafetividade. Agora, isso transcende sexo, sabe, o gênero, transcende idade,
transcende a formação cultural do povo. Então o problema entra na transafetividade, é a fraternidade maior. Muda tudo. Agora, outra coisa, não fica pensando que isso que eu estou falando, que é visionarismo, que é um processo apenas de fantasia e imaginação, que é uma coisa impossível, inexequível, impraticável. Não é. Pelo parapsiquismo, você vê que isso tudo funciona. Comigo isso funciona, ó. Entende? Então, pense bem no outro sempre. E de que modo você pode fazer intercessão para ajudar aquele outro. Comece por aqueles que estão mais próximos de você e passe para o resto. Agora, ó, com isso, você não fica pensando que a sua vida vai ficar cada vez mais bonitinha, só com gente bonita, todo mundo bom. Não, ela vai piorar. Porque você vai começar a assistir cada vez mais aqueles que precisam mais. Porque você vai ampliar o leque. Você está entendendo? Da assistência. A hora que amplia o leque, vem de tudo quanto é tipo de personalidade. Por quê? Você está ficando mais eficaz, mais competente. Você está produzindo mais. Aí é que entra o processo do OFIEX, entende? Pois é, nessa OFIEX que eu queria entrar. Certa vez o senhor comentou que muitas vezes o público-alvo que nós atendemos na TENEPS tem uma relação direta com a nossa paraprocedência. Como que funcionaria, então? Essa intercessão é direta. É a intercessão que já vem lá do... Agora, por exemplo, na sua TENEPS, você começou a atender um determinado nível. Eles, às vezes, nem estão trazendo ainda para você aquelas consciências que precisam de mais assistência. Estão trazendo a medíocre, a mais ou menos. Agora, você vai evoluindo, eles vão ampliando aquilo. E amplia também as consequências da melhoria desse povo. Agora, vai chegar a um certo ponto, então, que você transcende. Aí você fica semi-consciex, que é o início da OFIEX. Você está entendendo? A OFIEX é justamente isso, da semi-consciexualidade. Aí você já atinge tudo quanto é tipo. Aí é muito bom, porque você, na hora que você começa a atender aqueles que são quase transmigrex, e chegar lá perto, mas ainda estão aqui, são os que precisam mais de assistência daqueles que estão na Terra. Esse povo, quem está é acima, às vezes, do amparador seu de função. Tem, então, aquele que equivale a ele, que é a antipodia, ele está no outro extremo. Ele é mais evoluído ainda. Ele se interessa por aquilo, porque é o restolho. Você está entendendo como é que é? Os últimos, aqueles que estão na pior. Então, a hora que você começa a fazer essa assistência, é o máximo. Agora, isso aí só ocorre, geralmente, na OFIEX. Porque a pessoa tem que ter muito, já, gabarito de sustentação, porque senão a assistência iria fazer mal para ela de outro modo. Na TENEPS, nem sempre as pessoas já aguentam uma coisa dessa. Tem que aguentar depois. Então, na OFIEX é diferente. Então, por exemplo, pega aquele que é líder, ele fica na OFIEX, você vai encontrar com ele, junto com o amparador de função da OFIEX. Às vezes você recebe na sua OFIEX um evoluciólogo, um serenão, que tem interesse naquela consciência. Por quê? Você começou a mexer com cabeças, os líderes. Entendeu? Agora, líderes o quê? Baratosféricos. Se eles não são naquela hora, eles eram um pouco antes. Entendeu? Você entendeu então aí? Agora, o que é intercessão? Como é que isso é importante? É bem amplo. Eu comecei a ter noção de intercessão, eu tinha uns 14 anos. Nesse nível que eu estou falando aqui. Então, aí eu comecei a pensar tudo de maneira diferente. Agora, ó, quem começar a entender isso, vai entender a transafetividade do jeito que eu falo. É o caminho que você sobrepaira o processo do comocionalismo de bicho. Você fica livre disso. A intenção é outra, a abordagem é muito mais límpida, muito melhor. Obrigado. Beatriz, de novo.
Aqui na terceira linha de baixo para cima, na página 2 da patologia, você podia falar um pouquinho o fato de o otimismo e o bem-estar aumentarem com a idade? Então, isso atualmente está sendo possível estudar o envelhecimento do cérebro ao vivo e a cores com os exames de neuroimagem, né? Então, o que se verifica é que o funcionamento da amígdala, né, que é aquela região do cérebro que vai nos preparar para fazer frente às ameaças, às coisas negativas, ela passa a funcionar diferente na velhice. É como se a pessoa idosa descartasse as coisas negativas, ela desse menos atenção para as coisas negativas e ficasse mais com um saldo positivo. Porque realmente se notou que, a menos, claro, se o idoso não é doente, não está abandonado, não está numa situação assim, de sofrimento, se ele é um idoso como a gente normal, a satisfação com a vida naturalmente vai melhorando com a idade. E até um paradoxo, porque também é nessa idade que mais acontece a depressão, né? Então é um paradoxo. A fase que mais tem depressão é o idoso, mas também é a fase onde o cérebro está mais propício para só ver a parte positiva da vida, né? Então, quem é que fica deprimido? É aqueles que viveram mal, né? Que gastaram a sua saúde, não privilegiaram a intelectualidade. E outra coisa que se vê muito também no envelhecimento do cérebro, a diferença que faz quando a pessoa passou a vida trabalhando intelectualmente, né? Porque com o envelhecimento, mais áreas do cérebro começam a funcionar, mas só para quem sempre veio trabalhando a intelectualidade. E a gente vê isso também no professor, que lida com alunos, com jovens, assim, o professor idoso, ele tem mais essa vida mais fácil, mais alegre, mais... porque a gente fica mais maduro com a idade, né? Muita coisa a gente já viveu, né? Enquanto o jovem está ali fazendo as coisas pela primeira vez, a gente já passou, já tropeçou ali, já se levantou, né? Já sabe o que pode e o que não pode. Isso também é uma coisa que tranquiliza muito. Com a idade a gente vai se vendo com maior realismo, sabe? Isso aqui eu não posso, isso aqui eu posso, isso aqui eu vou tentar superar ou não, né? Agora o jovem ainda não... Tudo é novidade para ele, né? Outra coisa também, na mesma página 2, na patologia de baixo para cima, a vocação inicial, na quinta linha. É uma ideia, se a pessoa, por exemplo, a gente tem que levar em conta assim, que não quem está chegando na terceira idade agora não é tanto, mas também. Agora, quem já chegou na terceira idade há mais tempo, 70, 80 anos, teve uma educação muito repressiva, né? Os jovens de hoje nem imaginam o que era a educação de uma mulher ou de um homem naquela época, né? A mulher tinha que ser virgem, tinha que ser casta, tinha que ser burrinha, porque senão ela ia assustar o homem, entende? Ela se criou com todo esse tipo de coisa, né? E agora como você quer falar da vocação inicial? Então, uma das coisas... Então, assim, eu tive uma vida muito difícil, né? E às vezes chegam na terceira idade, ou mais na condição de idoso, numa situação mais desfavorável. Não pôde fazer o que gosta, não pôde trabalhar naquilo que queria, né? Uma solução é a pessoa voltar... O que mesmo tu gostaria de ter feito e não fez, né? Então, começar a privilegiar, agora que já está aposentado, que já criou os filhos, que já está mais liberto daquela luta pela vida, né? De voltar àquelas coisas que realmente gostava de fazer e nunca teve oportunidade. Agora, o problema mais brabo é a liberalidade dos costumes. Isso aconteceu da década de 70 para cá. Então, hoje tem, do lado do jovem, a ficação, e do lado dos velhos, o desatino da permissividade. A questão perguntando mais uma dessa, a verbetógrafa.
É possível transformar o desatino da permissividade que vem ocorrendo das pessoas na terceira idade em ações positivas para o melhor aproveitamento desse período de vida? Quais seriam essas ações? Primeira coisa é vergonha na cara. A gente teria de questionar. Eu vejo assim, para esses problemas todos, e esse aí, inclusive, é questionar, é sentar e questionar. Porque as pessoas estão defendendo muito essas posições erradas. Não. Inclusive, essa como é que a gente fala aí? Da promiscuidade. Quem está nessa situação está defendendo, entende? Então, é parar para argumentar mesmo. Né? E tem uma parte que eu falo na falta de autocrítica. Isso aí é pura falta de autocrítica. Né? Por que não tem autocrítica muitas vezes? Que não para refletir. Né? E eu, da minha parte, eu só teria o questionamento. É o que eu sempre uso, sempre que eu vejo uma coisa errada e eu gostaria de contribuir, eu questiono. Né? Eu questiono os prós e os contras daquilo, sem chegar e dizer que eu sempre digo, olha, não é pecado, não é ilegal, não é nada. Mas será que é conveniente? Será que é bom? Né? E aí começa... Professor, o senhor tem alguma hipótese do porquê a consciência começa do pior para o melhor? A evolução é uma técnica programada e inteligente que a consciência desenvolveu para conviver com o cosmos? Não há dúvida que é isso. Agora vem cá. Não é bem do pior para o melhor. É da ignorância para a cognição, para o conhecimento. Então, a pessoa está evoluindo, ela não fede nem cheira, ela não tem culpa, ela é inculpada. Ela falta maturidade, experiência, vivência. Então, por exemplo, você não pode ir contra o gatinho que faz lá uma atrapalhada qualquer, mesmo que seja da ignorância dele. Ele é ignorante. É o gatinho, por exemplo, que vê uma coisa que está impressa e ele quer tirar aquilo da pasta e fica lá. Quer dizer, a gente tem que entender, não é o pior para o melhor, é da ignorância para a cognição, é da imaturidade para a maturidade. É o processo da parte que falta evoluir para a evolução. Então, por aí a gente vê que o cosmos é feito desse jeito. Agora, professora Beatriz, favor de esclarecer em fatologia, na página 2, na 4ª linha, o que é o aparvalhamento bovino? Esse aí é bom avisar para ela. O aparvalhamento bovino é um verbete, professor Valdo, que mostra, que ele tenta falar do problema de que as pessoas estão perdendo a memória muito cedo, né? E quer dizer, a pessoa que perde a memória, ela vai ficando aparvalhada, né? E o aparvalhamento tanto vai que uma hora passa a ser quase bovino mesmo, né? Mas com esses estudos sobre o cérebro que eu tinha falado antes, já se verificou ali em neuroimagem que a partir dos 35 anos já começa essa perda de memória dos nomes, né? E que é importante que a gente consiga meios de calçar isso, porque senão a gente vai chegar na terceira idade com saúde, com energia e sem memória, né? Sem lucidez. Então, e nesse ponto o professor Valdo também, ele traz muitos exemplos, né? O professor Valdo, ele é mais produtivo que qualquer jovem, mas ele calça tudo que a idade pode ter trazido de desvantagem, ele calçou. De tal maneira que ele está tão bem quanto uma pessoa muito mais jovem, né? Então a gente tem que aprender como fazer esse calçamento, como calçar essas coisas, como não se deixar levar pela perda de memória, porque ela é mais ou menos inexorável, segundo diz ali. Não, e o ideal é que manter a memória de tal maneira que você possa conversar com as gerações de acordo com o nível de interlocução da geração. Falar com a criança, falar com o adolescente, falar com a pessoa de meia idade, com o Balzac, tudo na idade dele. E falar também com aquela pessoa de idade, de acordo com aquilo. E outra coisa, quando puder, de acordo com a formação cultural de cada pessoa. Então, para isso, a memória ajuda muito. Elizabeth, por favor, aqui atrás. Beatriz, só, desculpe, Beatriz. Beatriz, por gentileza, aqui atrás. Na página 4, terapeuticologia.
O número 2 é recuperação. Recuperar os talentos inatos e construir outros ainda mais prioritários à evolução. Eu queria que você me explicasse se aí entra o papel das neossinapses. Das neossinapses, eu estava pensando mais em recuperar cons, que isso vem com as neossinapses, né? Tu tem que fazer neossinapses para recuperar os cons. Porque o que a gente percebe? Que a maioria de nós não conhece seus talentos, né? E é uma boa época para a pessoa se testar e recuperar esses talentos para começar a usar, né? Às vezes muita coisa que ela está se sentindo lá, que o envelhecimento está tirando dela, ela pode estar recolocando com os talentos que ela descobre. E também é uma época de ela conseguir construir mais talentos, né? Então, o que a gente ainda pode desenvolver? Eu tenho uma série de coisas lá, que está lá na minha agenda de autoprecenização, que eu ainda pretendo desenvolver, né? E isso, aliás, essa agenda de autoprecenização é uma coisa muito importante para o idoso. É ter um repertório de boas ideias para quando começar a devanear muito, ou a ficar muito pessimista, resgatar essas ideias melhores e ficar refletindo com elas. Mas eu acho que as neossinapses são importantes, ter construído isso, que é para poder recuperar cons, né? Concordo plenamente. Beatriz, na página 4 também, na terapeuticologia, podia falar um pouquinho ali da número 5, desdramatização, não só na preparação da autodessoma, mas assim, de modo geral, do idoso. O drama, né? As coisas são muito dramáticas. Realmente, tem um tipo de idoso, não é todo idoso, mas eu diria mais que aquele tipo de idoso que não viveu bem, entende? A pessoa que chega no final da vida, queixosa, sozinha, doente, isso é produto de uma vida que a pessoa viveu, né? Os melindres, tudo isso. Então, é muito fácil para essa pessoa dramatizar as coisas, né? É o Locke externo, tudo, a culpa é do mundo, né? Então, conversar com essa... Eu tento fazer isso, viu? Eu tenho muitos conhecidos nessa situação, né? E eu tento, dentro do possível, desdramatizar as coisas, né? Teve um câncer, né? Então eu dou o meu exemplo, estou envelhecendo, talvez eu dessome daqui não sei quanto tempo, já vou preparar isso, então eu mostro como é que eu já estou pensando em preparar as condições de dessomar bem, né? Como é uma coisa positiva fazer isso, né? Aí a pessoa que dramatiza muito, ela fica sem ação, entende? Quando vê um outro fazendo... levando leve um assunto que para ela é... A questão que o Valdo coloca, eu sempre tenho colocado isso para minha mãe, que tem 84 anos e está super bem, quer dizer, não olha esse lado positivo. E aí eu coloco isso, quer ser uma velhinha, né, alegre, que as pessoas gostem da companhia, do que ser aquela que está sempre reclamando, que as pessoas querem distante. E eu tenho trazido isso para mim também, trabalhado esse lado, né? Para não chegar mais adiante e ficar com esse, né, com os melindres, com a coisa que é natural de ser no idoso. E também quando eu vejo que eu estou estudando o meu envelhecimento, né? Aí quando eu me comparo, eu na minha idade, com outras pessoas na minha idade, e vejo como eu estou melhor em certas coisas, né? Eu digo, o que eu fiz de certo para estar melhor do que... né? E aí eu fico vendo que o que eu fiz de certo, eu não fiz na hora que eu envelheci, eu fiz muito antes, entende? Foram escolhas que eu fiz muito antes. Por isso que para os jovens é muito importante atentar para essas coisas de longevidade, porque não é na hora que tu envelheceu que tu vai ter uma velhice boa, né? É como tu usou o teu soma, se tu desenvolveu a tua intelectualidade, a tua curiosidade manteve viva, né? Eu não sei, eu não li aqui, não sei se colocasse alguma coisa sobre a técnica de um ano mais de vida. Que nós terminamos agora no domingo e foi impressionante, assim, né? Que a gente viu a preparação para a dessoma,
né, desde aquela parte mais física, né, de verificar as doações de órgãos e a parte da cremação. Isso. Vai abrir uma nova turma aí também, tá? Agora para em outubro já começa. Excelente, assim, para a terceira idade é imprescindível, né? Às vezes as pessoas dizem isso é um agouro, só porque a gente está na terceira idade vem falar de morte. Não é, mas eu até acho difícil abordar isso. Como chegar a falar de dessoma se as pessoas já estão querendo não falar nisso? É o tabu. Mas a ideia é que não tem outro jeito, né? Aproveitando o silêncio, tem uma coisa que eu acho importante aqui colocar, não sei se também está colocado, é sobre o sexo na terceira e quarta idade, né? Que as pessoas têm o tabu, tem aquela coisa que envelheceu, não cabe mais. No relacionamento. Tem bastante estudo sobre isso o que a gente vê é que quem está nessa situação é o baby boomer, né? O baby boomer é muito cabeça aberta em relação a isso, né? Então, quem está chegando hoje aos 60, 65 anos não teve tanto tabu, continua tendo uma vida ativa, namorando, se divorciando para casar de novo, entende? Agora, já o mais velho é mais difícil, né? Se ele não... E também tem uma coisa, porque à medida que vai ficando mais velho, os homens vão morrendo, as mulheres vão ficando muito sozinhas, né? E aí é difícil reconstruir uma dupla. E aí à medida que envelhece, é incrível a quantidade, quase o dobro. Professor, aqui no verbete do dicionário, confirmaciologia. O que é isso que você quis explicar? Onde é que está isso? O que é? A confirmaciologia, na página 18, lá dentro. O conteúdo de adendo, que significa? Porque eu li mais. O que significa o quê? O que você está explicando aqui, que o Zéfiro procurou. O que aconteceu aí? Que ela apareceu e pediu para o Zéfiro se ela ia ser ou vai ser transmigrada, exportada para outro planeta definitivo. Então, eu fui explicar para ela que não. Porque se ela apareceu para mim, na minha frente, para perguntar uma coisa dessa, ela não vai ser mais transmigrada, porque senão ela não teria aparecido para mim. Agora, que ela tem 8 companheiros dela que sumiram, já foram. E outra coisa, são companheiros chegados ao trabalho dela. Então, ela tem uma certa preocupação, tinha, né? Parece que agora acabou, ela melhorou, ela entendeu o que eu falei. Agora, ela chegou, Luiz, com uma amparadora, junto com ela. E aquilo foi uma pergunta, assim, muito insólita, né? Singular, diferente, esdrúxula para mim, porque quem sou eu para ter uma ideia do que é? Mas agora, em vista do processo, ela procurou o Zéfiro. Então é gente que já conhece as coisas do Zéfiro, devido ao trabalho extrafísico. Agora, eu não lembro de ter tido contato com ela assim, você está entendendo? Nessa vida, com esse processo. Agora, foi interessante porque eu nem sabia quem era a pessoa, com o passar do tempo, que as coisas começaram a ficar claras. E a turma aí começou a entender o que era. Porque eu não pergunto, eu deixo as coisas acontecer. Entende como é que é? Ao passo que vai acontecendo, aquilo vai ficando mais claro, esclarece, explicita, começa a mostrar a realidade. Então o problema é esse. Legal. Agora aqui, professor, sabemos que o envelhecimento está associado à degeneração da telomerase, que se reflete em uma diminuição da síntese de hormônios. Envelhecemos porque a produção hormonal cai. Pois é, quando fizer lá o meu teste, meus hormônios são altos. Hormônios são representantes diretos da atuação de neurotransmissores, e neurotransmissores são mobilizados pelo paracérebro.
Isso poderia explicar o fato do resultado do seu exame no domingo ter apresentado uma idade biológica muito menor. É lógico, mas não é só isso, não. É bom eu falar, isso é o Ismael que está perguntando. Não foi só isso, não. O hormônio realmente interfere. É o meu negócio lá que ela me dá o apelido de Duracell. É isso aí. Agora, professor, tem alguns problemas interiores e uma grande revolta dentro de mim. Apesar de ter boas ideias, muitos não me ouvem e não consigo dar um jeito positivo na minha vida, seja financeiro, seja pessoal ou espiritual. Se eu for ao CIAEC por uns 5 dias, será que eu consigo desemperrar esse problema? Olha, a gente pode tentar te dar um banho de loja, que é o que a gente faz com quem aparece aqui. Numa boa, tá? Você que sabe. As portas estão abertas para quem aparece. Pensa nisso, vamos ver o que a gente faz. É uma pessoa que sempre escreve para cá, quase todo dia. É interessante, né? A pessoa distante vir aqui para ver como é que funciona. Agora, 5 dias é muito pouco, devia ficar aqui mais tempo. Não é isso? Agora, dá para fazer um banho de loja inicial, né? Para ver como é que fica. A gente dá uma geral na pessoa. É um aperitivo. Antepasto. Antepasto. Professor Paulo? Sim. Aqui, Vera. Eu aqui, pessoal. Aqui, ó. Aqui? Essa está atrás, eu não vi. Por favor, o dicionário de documentos aqui na página 17, conclusão. O senhor poderia, por favor, ampliar um pouco aí, onde troveja um fato relampejou antes um parafato? O senhor expandiu Onde é que você está falando aí? Na conclusão, na página 17, extrapsicologia. Sei, o que você quer? Eu queria que o senhor... Onde troveja um fato, relampejou antes um parafato. O que eu quero dizer é o seguinte, que tudo nosso, no presente intrafísico, vem do nosso passado intrafísico e físico, mas da nossa paragenética, da nossa holobiografia. Então, tudo que acontece aqui é consequência do que já veio do passado. Presente é filho do passado. Como o futuro é filho do presente. Você está entendendo como é que é? Então, esse entrosamento é que a gente fala. Onde trovejou o fato é porque já relampejou antes um parafato. Então, já existiu alguma coisa antes. Então, por exemplo, raramente você vai encontrar com uma pessoa a primeira vez aqui. Você já teve contato com aquela consciência antes, de algum modo. Seja em vida anterior, seja na intermissão, de algum modo. Entende? Agora, a extrafisicalidade é a vida matriz das consciências. A ignorância dos sábios é a ignorância dos nécios. E a ignorância dos nécios, quanto à vida pós-dessomática, tudo é igual. Entendeu? Porque tanto um quanto o outro é ignorante do processo extrafísico, que é a coisa mais séria que nós temos na vida. Por isso que eu falo que a eletronáutica é uma das coisas mais burras que tem na vida humana. Agora, a para-realidade é a concretude vivenciada. Quer dizer, verdadeira concretude é a para-realidade, é extrafísico, não é aqui. Agora, nós temos que começar a pensar para predispor a consciência da gente, a vontade, o micro-universo consciencial da gente, para a perceber essas condições mais avançadas enquanto nós estamos aqui no corpo. Que assim a gente muda as abordagens, muda os interesses, muda os objetivos para melhor. E é isso que nós estamos fazendo na Conscienciologia, é tentar colocar na cabeça da pessoa a reciclagem, a mudança, o progresso, o desenvolvimento, a evolução. O que não é fácil. Porque o ideal seria que a gente só atendesse gente que não fosse casca grossa. Mas o que tem de casca grossa é enorme. Mas o pior, é muita gente semi-casca grossa. Esses são os piores. E tem muita gente aqui ainda assim. O semi-casca grossa. E a gente tem que ter paciência, expor, com calma, devagar, pouco a pouco. Agora, dá certo. Por quê? A coisa mais séria é o seguinte, para a gente ver se uma coisa na vida da gente tem dado certo, é ver
se a nossa freguesia, a clientela aumentou. Se a clientela aumentou, quer dizer que o serviço vai bem. No meu caso, minha clientela aumentou. Entende? Ela não é essas coisas, não é o Homo, né, o Brastemp, não é um negócio desse, mas já é alguma coisa. Você está entendendo? Então a clientela tem aumentado ultimamente. Então isso é que importa. Mostra que tem algum resultado. Agora, é preciso trabalhar, né? Eu que sei quantas décadas eu estou mexendo com essas coisas todas. Sr. Valdo, também o item 9 ali, não sei se o senhor já comentou, reflexões, na página 17. As para-reflexões da Consim. As para-reflexões da Consciex desencadeando a mega-reflexões da Consim parapsíquica. Porque isso aí é que acontece. Vem o problema do paracérebro da Consciex junto ao paracérebro da Consim. O bom saber é calar, até chegar o tempo de falar. Eu vou acrescentar ainda aqui uma coisa que o João Paulo também falou, que é lá dos mega pensando, que é o seguinte: quem pondera, vírgula, acerta, ponto. Quem pondera, acerta. Nós temos que fazer a ponderação, que é a reflexão. É o problema de você pensar com moderação, com comedimento. Isso aí ajuda o problema da ponderação e da reflexão. Seria o parapsiquismo interassistencial lúcido aqui, né? Agora veja, essa parapercepção que a gente pega das parareflexões é maior, que às vezes você, aquilo lá, a Consciex que está transmitindo a ideia para você, o paracérebro dela para o seu, ela já recuperou os cons. Então ela está mais lúcida do que você, querendo ou não. Ela pode ser até, do ponto de vista evolutivo, até ela estar num grau, ou num patamar, ou num nível inferior ao seu. Mas devido à condição dela ser consciente e você ser consciente, ela está com maior capacidade de lucidez para transmitir a ideia para você. Você está entendendo o jogo disso? Isso aí é seríssimo. Por isso que eu falo, o parapsiquismo é essencial no problema evolutivo. Então você... E para nós, isso é agudo, isso é terrível. Para nós, devido ao processo do curso intermissivo e as consequências evolutivas do curso. Você não entende tudo de cara, mas aos poucos você vai captando. Não, porque se ele tem mais força, na hora que ele manda, não é só a qualidade do conteúdo da mensagem que ele transmite para para você. É também o formato, o arcabouço, a estrutura da transmissão. Se ele tem mais força, a energia dele é mais límpida, ele vai melhorar o seu paracérebro para a recepção. Entendeu ou não? É assim então, veja, vale a pena. Sempre é melhor você estar com aquele que esteja mais lúcido que você, não interessa quem. É assim que os amparadores atuam, então. Eles dão uma limpada para poder ter mais conexão, ter mais contato. Né? Agora, veja, nós todos estamos fazendo isso. A hora que eu falo com o nosso amigo aí, para ele vir, para a gente dar um banho de loja nele, mesmo que seja 5 dias que ele está querendo vir, a gente dá. Isso tudo é para isso. Por quê? O holopensene aqui é melhor, para ele poder pensar. Para falar para ele também aqui é melhor. O holopensene daqui, do holocico, da holoteca, é muito melhor do que o ambiente que ele está. Isso eu garanto para você. Não interessa qual é o ambiente da casa dele, da família dele, eu garanto. Se ele está querendo vir aqui e ele tem essa necessidade, do jeito que ele falou ali, confessou publicamente, eu não falei o nome dele, mas ele confessou publicamente, é porque aqui ele sempre vai melhorar alguma coisa, porque o holopensene é melhor. Esse é que é o banho de loja inevitável, positivo. Isso é sadio. A densidade de consciências sadias também é maior, né? Pois é. Não é isso. Aqui o nosso holopensene é especializado em consciência. A turma esquece disso. Qual é o lugar que você conhece que é especializado em consciência? É um centro psiquiátrico, um hospital psiquiátrico, um problema, por exemplo, aí, um consultório do psiquiatra. Mas veja, aqui é muito maior do que isso. E outra coisa, nós trabalhamos com o parapsiquismo junto.
Aí você vai falar assim, não, mas tem as igrejas, tem a Umbanda, tem o sincretismo religioso que trabalha também com parecer, mas não é a mesma coisa, não é guia cego, aqui não. Olha a diferença. Não dá para comparar. Entende? Por isso que a gente fala abertamente aí, não tem outro jeito. Os fatos são a nosso favor. E os parafatos também, lógico, é a consequência. E no dicionário, na última, aqui no B, a última frase do dicionário, eu queria entender um pouquinho, só para explicar, dar uma aula de história, o contexto histórico da Rosa Luxemburgo, sim, sob o prisma, né, dessa última frase, as reformas em geral, em tempo oportuno. As reformas em geral, em tempo oportuno, evitam as revoluções. Por exemplo, no caso dela, se ela tivesse visto antes que o processo de reforma íntima da consciência do paracérebro seria melhor, ela não teria sido revolucionária. Eu, por exemplo, jovem, a turma de comunista, eles foram em cima do nosso povo, um monte de colega meu, tudo não entrou. Todo mundo queria fazer revolução, foi estudar. Alguns foram até mortos depois. Eu conheci esses caras. Eu não entrei nisso. Você está entendendo por quê? Eu falei assim, revolução é besteira. A reforma íntima é mais importante. Até hoje eu acho que é. Eu não mudei nada, pelo contrário, eu aperfeiçoei o que eu admitia. Eu melhorei o meu ponto de vista. Revolução é necessário, é quem precisa. Eu não preciso disso há muito tempo. Essa minha vida não sabe disso. Há muito tempo que eu não preciso de pegar um trabuco, fazer revolução, fazer guerrilha, ser guerrilheiro. Não, besteira isso. Agora veja, a nossa amiga, ela achou que era o melhor que ela queria. Devia estar com muito boa intenção. Era aquilo que ela viu dentro do contexto que ela vivia. Cada um faz o que pode. Agora, tudo indica que ela não fez muita besteira, porque senão, se os amigos dela forem embora, 8 dos colegas dela foram embora e ela não foi, mostra que ela estava melhor. A intenção era boa. Agora, para fato é para fato, fato é fato. Nós não podemos estar indo contra. Você está entendendo? A verdade nua e crua é essa, terrível, mas é. Agora, o melhor da história é que, com o passar do tempo, nós ficamos sabendo de todo esse problema, descortinou o processo da Rosa, né? O que você queria falar da sua chará? Antes de só interpretar assim, porque quando eu li a frase, eu pensei que fosse mais do ponto de vista político mesmo, né? Porque ela ficou na dúvida entre a reforma do governo, né, do Estado, e a revolução. Como ela chegou à conclusão que não adiantaria fazer reforma no Estado, então ela apelou para a revolução. E aí eu tinha escrito aqui, antes de só falar, as reciclagens íntimas, né, em geral, em tempo oportuno, evitam as impactoterapias, que eu considerei a revolução igual a impactoterapia para a gente, assim. Eu não sei se... Não, para ela é o que ela precisa. Tem gente que tem que ir à guerra para poder mudar a cabeça. Somente os jovens que são bobos, porque os jovens são influenciados, doutrinados, e são lavados cerebralmente pelos mais velhos para ir para a guerra. Agora ele vai para a guerra, depois uma decepção. Muitos ficam doidos, tudo isso. Está acontecendo isso tudo. Nos Estados Unidos isso é comum. Eu já atingi muitos soldados que estiveram na guerra, nos Estados Unidos lá. É tudo assim. E outra coisa, na época do Vietnã ainda era pior ainda. Eu vi isso tudo. Não vai. Agora, eu nunca tive, por exemplo, do meu jeito, minha tendência, eu nunca fui da revolução. Agora, nunca também fui covarde. Porque às vezes a pessoa fala que não gosta de revolução porque a pessoa é covarde, ela medra, ela tem medo, ela não tem coragem, ela não enfrenta. Eu não. Eu nunca tive nada disso. Não sou de chorar fácil, nem nada. Não tem nada disso. Mas é que o senhor está fazendo um alto nível de revolução, que é a Reubert. A revolução não sangrenta. Que é a verdadeira revolução. É a satiragaia, é a não violência. Isso é antigo. Outra coisa, vocês não ficam pensando que foi o Gandhi que criou isso, não. Isso é antigo, vem de muito tempo. É a não violência, satiragaia. Professor Valdo, a revolução consciencial seria o somatório das renovações íntimas, né? Então não seria uma revolução
mas é uma revolução intraconsciencial, sem precisar de usar o trabuco. Isso é que é a coisa mais séria e mais difícil. É a reforma íntima. A reforma íntima é usada por muitas religiões, por muitas iniciações, até pela filosofia. Que no nosso caso ela é mais depurada e mais avançada porque mexe na cosmoética. Então a reforma cosmoética é diferente de falar de uma reforma moral, que é o que eles falam. Então a reforma íntima nossa é a reforma evolutiva, ela é transcendente, ela é multiexistencial, ela é paragenética, ela é holobiográfica, isso é outra coisa. O que eu entendi aqui da palavra revolução é uma coisa mais paroxística, mais forte, mais até violenta. Não, mas toda revolução é isso. Então, agora, conosco é uma revolução pacífica, não sangrenta, da não violência. Isso é outra coisa. Agora, Beatriz, eu espero que você traga mais 100 verbetes aí com toda a sua experiência, que você está com a corda toda e trabalhando na Apex. Então, como é que é? Ô Loche, você qualquer coisa, tá certo? Gasolina azul. Muito bom, hein? Tudo bem. O que você quer? Você quer alguma coisa? Ah, sim, eu já vi. Soft, já vi. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 61 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais e 14 perguntas online. Os recados são da Verônica sobre a viagem da IAC agora em 2012, em outubro, a Liliana sobre o curso, as atividades da Longevitar, e o Caio sobre o curso Autogestão Existencial. Boa tarde a todos. A IAC gostaria de confirmar que em outubro 14 começará a viagem IAC 2012, visitando Itália, França, Finlândia e Portugal. Aproveitando o tema do verbete e em vista de que esta vez teremos um grupo um pouquinho menos numeroso, gostaríamos de fazer um convite especial para as pessoas da terceira idade, para os aposentados que têm mais disponibilidade de tempo para que participem dessa viagem. O fato de ser um grupo menor viabiliza que a gente possa ir a um ritmo um pouco mais adequado, se a pessoa descansar um pouquinho e também poder fazer as atividades um pouco mais de acordo com o desejo de todos os participantes. Nós estamos com um desconto para inscrição em dupla, seja de casal ou de duas pessoas juntas. Você pode se comunicar a brasil@iacworld.org ou pelo telefone 45 8404 5923. A passagem de grupo será emitida no dia 12 de setembro, então a inscrição precisa ser feita antes para poder aproveitar a reserva do aéreo. Convidamos então mais uma vez, vamos visitar juntos Itália, França, Finlândia e Portugal, né? E essa é uma oportunidade que não vai se repetir tão cedo, porque já é a segunda vez que visitamos a Finlândia, que tem um significado muito especial para a Conscienciologia, em especial para o futuro da Conscienciologia, e provavelmente não vamos repetir esse país nos próximos 4 ou 5 anos. Então fica aí mais um convite, até dia 12 de setembro podemos aproveitar a reserva aérea do grupo. Obrigada. Boa tarde. Alô. Boa tarde. Eu tenho só para vocês perguntas que eu gostaria que vocês ajudassem a responder. Continuando com o Pensene de Longevidade, isto é uma mensagem para os inversores, os reciclantes. Nós gostaríamos de saber se vocês tiveram ideia do que vocês querem para seus 80 anos. Vai querer participar do Clube dos 100? Como você percebe a CCCI daqui a uns 40 anos? Você gostaria de receber, que você gostaria de receber da IC Longevidade? Venha contribuir conosco, armando a longevologia. Traia suas ideias. Convidamos a todos vocês ao workshop de Longevidade nesta quinta-feira, 6 de setembro, das 15 às 18, no auditório do CAEC. Aguardamos vocês e o evento é gratuito. Obrigada.
Boa tarde a todos. Estou aqui em nome da Apex para convidá-los para o curso Autogestão Existencial, um curso que vai acontecer nesse próximo domingo, dia 9, é uma turma extra que foi montada para aqueles que desejam organizar a sua agenda pessoal, para repensar as suas rotinas úteis, se reorganizar no dia a dia. Todos esses temas serão tratados no âmbito das áreas da vida. Estão todos convidados, é um curso que começa pela manhã às 9 até às 11h30 e das 15 às 17h30. Vamos aprofundar bastante e teremos várias atividades bem práticas. Estão todos convidados. Até mais. Para amanhã teremos o verbete Desinibição Laringochacral. A especialidade é comunicologia, de autoria da professora Mabel Teles. Obrigado pela sua presença e até amanhã.